Bom, vamos dar início agora então da parte de tratamentos termomecânicos, tá? Então, eu queria primeiro dar um contexto do motivo do desenvolvimento desse tipo de material, né? Desse tipo de tratamento, né? Para ser mais preciso. E um cenário cada vez mais presente aí na nossa indústria moderna seria cada vez mais se é exigido uma complexidade maior na geometria das peças, né? A gente falou isso um pouco em aulas passadas, né? Da questão, quando eu estava falando, por exemplo, em estampagem e conformação de chapas, que você consegue dar maior complexidade para as chapas, né? Dependendo do grau de conformabilidade do material, mas é uma demanda mais genérica aí, né? A gente pode querer peças com geometrias mais complexas para possibilitar peças, né, de geometrias que você não conseguiria anteriormente, né? Isso pode estar associado a uma peça mais bonita ou uma peça mais eficiente, né? Porque a geometria muitas vezes ela também se traduz em eficiência, né? Você fazer alguma coisa, uma certa peça com uma forma, a forma pode fazer com que a peça seja mais eficiente do que uma outra geometria. Então, essa questão de complexidade, de ser capaz de fazer peças com maior complexidade, é uma coisa cada vez mais presente aí na indústria, né? E a gente consegue então chegar em geometrias complexas de dois jeitos, né? Ou soldando peças diferentes, né? Então a gente consegue chegar em geometrias bem complexas soldando peças diferentes, conformando peças diferentes ou usinando peças diferentes, né? Aqui eu vou focar um pouco mais nesses dois, que inclusive fui eu que tratei com vocês essas partes aqui, né? Mas a gente sabe muito bem aí do que a gente viu em aulas passadas que bom, essas duas coisas nem sempre andam juntas com resistência mecânica elevada, né? A gente está aqui falando mais especificamente de aços, né? Bom, a gente sabe, né, que, por exemplo, aumentar a resistência mecânica, se você tem um material que você tem uma resistência mecânica maior, você consegue, por exemplo, diminuir o tamanho e, consequentemente, diminuir o peso de um componente, né? Se você precisa de uma viga que vai aguentar uma certa carga, se esse material é mais resistente, você consegue fazer uma viga menor e ter um ganho de peso. Isso é, por exemplo, muito importante numa indústria automobilística, né? Então, em geral, a gente quer uma maior resistência mecânica, vamos pensar aqui num automóvel, por exemplo, né? E aí a gente começa a entrar aqui em conflito entre essas duas coisas, né? Eu tenho um material com boa resistência mecânica e eu tenho um material que me permite fabricar ele com grande complexidade, né? Então, como que eu consigo aliar essas duas coisas? E, né, falou em indústria, a gente coloca sempre essa palavra que não tem nem o que se discutir, a baixo custo, né? Então, isso é uma demanda e é uma direção de desenvolvimento e de novos, tanto materiais quanto rotas de processamento, que permitam a gente conseguir essas duas coisas. Ter boa soldabilidade, boa conformabilidade e ter boa resistência mecânica. Então, nesse cenário, que vocês acham? O que a gente conseguiria? Onde a gente teria que entrar? Aços alto carbono, médio carbono ou baixo carbono? Né? Bom, vocês devem lembrar que se a gente usar aços alto barra médio carbono, é muito difícil a gente ter soldabilidade boa e a conformabilidade também a gente começa a perder, porque a gente começa a ter muitas fases frágeis aí se formando nesse material, né? E o problema dos aços baixo carbono é, beleza, eles têm soldabilidade muito boa, vocês devem lembrar dos diagramas de carbono equivalente lá, eles vão ter uma soldabilidade muito boa e conformabilidade também, mas a resistência mecânica deles, vai ser pior, por quê? Porque é muito difícil você fazer têmpera, né, nesse tipo de material, então a gente não consegue aumentar muito a resistência, por exemplo, né? Ou as fases que formam também não vão ser fases de alta dureza. Então parece um problema meio difícil de você
se sobressair, né? Então, nesse cenário, surge aí, né, e existem importantes classes de materiais metálicos, aí, de aços, que são os chamados aços alta resistência e baixa liga, ou baixo carbono, né? Então tá aqui o ARBL, ou AHSS, do inglês Advanced High Strength Steels, que então a ideia deles é a gente se manter aí num regime baixo carbono, baixo elemento de liga, mas desenvolver estratégias de processamento para aumentar a resistência mecânica, tá? Porque a gente não consegue, por exemplo, melhorar muito a soldabilidade de um aço alto carbono, né? É muito mais difícil fazer isso. Porque intrinsecamente você ia ter que abaixar, por exemplo, o tal 8/5M. Como que você faz isso? Baixando o elemento de liga. Agora, aumentar a resistência de um aço baixo carbono já é possível, já existem métodos, que é o que a gente vai então conversar nessa aula, que são os chamados tratamentos termomecânicos. Então a gente vai pegar um aço que intrinsecamente ele tem uma conformabilidade boa e uma soldabilidade boa, e através de processamento a gente vai tentar mudar a microestrutura. Mudando a microestrutura, a gente muda as propriedades, tá? Então isso é possível usando métodos de processamento que a gente tem um altíssimo controle aí dos parâmetros de processamento. Então, esse tratamento termomecânico poderia ser também dito aí como uma conformação a quente altamente controlada. Então, estamos controlando muito bem variáveis de processo, taxa de formação, temperatura, tempo entre passos, tá? Então, né, com esse máximo controle da microestrutura, a gente vai tentar otimizar ao máximo a resistência mecânica nesses aços aí de custo não muito elevado, né? Esses aços baixa e média liga, tá? Então, esse diagrama aqui, eu não sei se vocês já viram, eu imagino que sim, que é um diagrama que é chamado de diagrama banana, né? Porque ele tem o formato de uma banana aqui, que ele dá aqui dutilidade por resistência à tração. E tá aqui, né, ó, nesse regime intermediário, os aços alta resistência baixa liga, tá? Aqui tem outros aços que vocês já ouviram falar, que é aquele aço IF. A gente falou um pouquinho na parte de conformabilidade, vê que ele tem uma elongação muito boa, mas uma resistência baixa. A gente mencionou aços TWIP e TRIP, que são materiais bem mais ligados, bem mais caros. Aços inoxidáveis também bem mais caros. Esses materiais aqui são de baixo custo e eles têm aí um bom compromisso, aí, um bom meio termo entre resistência mecânica e dutilidade. Eles estão aqui nesses valores intermediários. Aqui estão aços já mais martensíticos, que têm alta resistência, baixa dutilidade, e aqui aço IF, aço baixo carbono, que tem uma dutilidade boa e resistência mecânica baixa. Tá? Aí tem outros também, esse aqui a gente não falou muito, Backyard, mas tem vários. Lógico que aqui dentro você tem dezenas de aços para cada uma dessas categorias, tá? Então estão aqui os aços alta resistência baixa liga. Então, uma importante tipo desses aços são os aços microligados. Eles até são muito importantes considerando o nosso cenário aí. Vocês já devem ter ouvido falar muito aí da questão do nióbio, por ser um elemento majoritariamente brasileiro, tá? Que isso é verdade. Atualmente, cerca de 98% do nióbio mundial vem do Brasil, vem da CBMM, a companhia brasileira de mineração e metalurgia, né, que fica em Minas Gerais. Eles que produzem aqui no Brasil, então 98% do nióbio do mundo é de lá, mas isso pode mudar no futuro, tá? Tem outros países que têm nióbio, Canadá tem uma reserva que não é muito explorada. Então, assim, isso é o cenário atual. E é verdade em partes, né? Vocês já devem ter ouvido falar aí que nióbio é insubstituível. Não, é verdade, vocês vão entender aqui nessa aula que ele não é insubstituível, mas que ele é um elemento importante aí para esses aços microligados, que a gente vai fazer pequenas, né? Que são aços que têm pequenas adições, bem inferior a 1%, em aços baixo carbono, com teor de carbono menor que 0,2%. Tá? Isso aí, então, são classes aí desses aços alta resistência baixa liga, que é o que a gente vai ver nessa aula. Então, o objetivo desses aços aqui é melhorar a resistência mecânica desses aços que tem, que nem a gente falou, intrinsecamente boa soldabilidade e boa conformabilidade. Tá?
Eu puxei essa pergunta aqui para vocês puxarem da memória, vocês provavelmente viram isso no passado, e aqui a gente tem diferentes mecanismos que a gente pode usar para aumentar a resistência mecânica de aços. Se vocês se lembrarem qual desses me permite de forma mais eficiente aumentar a resistência mecânica sem perder de utilidade. Se vocês resgatarem da memória, é o refino de grão, tá? E o refino de grão, ou seja, eu ter um material com grãos mais refinados, é o que me dá melhor balanço entre boa resistência mecânica e boa dutilidade. Em alguns casos eu consigo aumentar até os dois com refino de grão, tá? Então, como que a gente faz? Então, a nossa estratégia vai ser ter um material com o grão mais refinado possível, esses aços microligados. A gente vai, então, vai ficar claro para vocês que a gente adiciona elementos aí como nióbio, vanádio, zircônio, para refinar o grão, tá? Então, como que eu refino o grão, tá? Toda a ideia de refinar grão nesses materiais vai passar pela transformação austenita para ferrita, tá? Então, eu tenho um grão bem refinado, passa por eu fazer um condicionamento da austenita. E o que é o condicionamento da austenita? A gente pensa em condicionamento, o que a gente pensa? A gente pensa em condicionamento físico, né? Então, o Rock aí dá até uma dica pra gente aí, né? Que para secar o abdômen, a gente passa bem a toalha depois do banho, podemos comer a nossa picanha tranquilo que tá tudo certo, né? Então, não é disso que a gente está falando, né? Obviamente, a gente está falando de alguma outra coisa, né? Do condicionamento da austenita. O que é isso? A gente vai preparar, né? O condicionamento é um preparo, né? A gente vai preparar a austenita para a gente formar ferrita com o menor tamanho de grão possível, né? Então a gente vai preparar a austenita, a fase de alta temperatura, para a ferrita, a fase de baixa temperatura que vai formar a partir dela, se formar com o menor tamanho de grão possível, tá? Então, como que a ferrita se forma a partir da austenita? Então, eu tenho austenita em alta temperatura, eu resfrio, ele vai de austenita para ferrita. Para a gente entender como refinar a ferrita, a gente primeiro tem que entender como que ela se forma, para saber como, né, o mecanismo que a gente tem que usar para refinar a ferrita. Então, isso aqui dá uma aula inteira, tá? Como que a ferrita se forma a partir da austenita. Resumindo uma aula em um slide, tem vários jeitos. O jeito mais comum é ela nuclear, ou seja, ela começar a formação no contorno de grão da austenita. Então, esses grãos aqui que a gente tem aqui são grãos de austenita, né? A ou gama, né? A ou gama, né? É a mesma sinônimos. Então, esses grãos aqui são de austenita. No resfriamento, esses grãos aqui que estão se formando nos contornos de grão da austenita são grãos de ferrita, tá? Então, esse é o jeito mais comum. Ele pode se formar desse jeito aqui mais simétrico, que é chamado ferrita alotriomórfica, ou ele pode formar aqui no formato de agulhas, que é a ferrita acicular ou de Widmanstätten, tá? As duas são típicas aí de formar no contorno de grão, tá? Mas intrinsecamente é uma fase que se forma no contorno de grão. Então, como que a gente consegue formar ferrita muito refinada, ou seja, o máximo de grãos possíveis de ferrita? Se isso se forma no contorno de grão, quanto mais contorno de grão eu tiver exposto da austenita, mais regiões a ferrita vai poder formar, tá? Então ela vai ser menor, porque eu vou ter mais dela se formando, tá? Então, como refinar a ferrita? Essa é a palavra-chave, aumentar a área de contorno de grão da austenita. Então, isso é condicionamento da austenita, é aumentar a área de contorno de grão da austenita. Então, toda a ideia desses aços alta resistência baixa liga que a gente está falando aqui, é a gente ter um aço que, quando for transformar de austenita para ferrita, essa austenita tem um máximo de contorno de grão exposto ali possível, tá? Então, como que a gente consegue fazer isso? Então, isso aqui até dá para ver aqui por esse gráfico aqui. Esse parâmetro aqui, ele é basicamente a área efetiva de contorno de grão da fase austenita por volume. Então, quando a gente começa a aumentar essa área de contorno de grão, vocês conseguem ver aqui, ó, nesse eixo é o diâmetro de grão ferrítico. Então, aumentar a área de contorno de grão abaixa o diâmetro de grão ferrítico. Então, esse material aqui tem uma resistência mecânica bem maior que esse material aqui, que tem grão menor, certo? Então,
Resumindo, austenita condicionada é uma austenita com muito contorno de grão, tá? Então, mais área de contorno resulta em ferrita mais fina. Então, como que a gente aumenta a área do contorno de grão de austenita? Né? A gente tem uma microestrutura inicialmente sem a ferrita aqui no contorno de grão. Como que a gente consegue aumentar essa área de contorno de grão aqui? Bom, eu tenho dois jeitos, tá? Um primeiro jeito, então tá aqui a microestrutura do material inicial. Um primeiro jeito é a gente deforma isso aqui, recristaliza, e ao recristalizar o grão fica menor, né? Então lembrando que a recristalização é a formação de novos grãos. Então a gente pega esse material aqui que é totalmente austenítico e deforma. Quando ele recristaliza lá, tudo a quente, numa alta temperatura, esse novo grão formado inicialmente vai ser menor do que o grão original. Né? Se a gente deixar um certo tempo, esse grão vai crescer, então vai voltar a ser desse tamanho. Então por isso lembra que eu falei, é um processo muito controlado em questão de tempo e taxa de deformação. A gente vai dar vários passos, né? O que isso aqui está mostrando é a temperatura, a gente aquece. Cada uma dessas bolinhas aqui seria, por exemplo, um passo de laminação a quente. Então, lamina quente, aí aqui nesse período ele recristaliza, o grão fica um pouquinho menor, deforma de novo, recristaliza, o grão fica um pouquinho menor, recristaliza, o grão fica um pouquinho menor, recristaliza, o grão fica um pouquinho menor. A gente chega a um limite de o quão pequeno isso aqui a gente consegue deixar por esse método aqui, né? A gente deixar o austenito mais fino que a gente consegue desse jeito. E esse então é o nosso primeiro processo, a gente refina o grão austenítico com recristalização, tudo que a gente conseguir. Então, até aí tudo bem, a gente consegue fazer isso com quase qualquer material que a gente fizer a laminação aqui, a gente consegue refinar o máximo possível desse jeito. Agora, tem um segundo processo que a gente incorpora também nesses aços alta resistência e baixa liga, que se eu quero aumentar a área de contorno de grão, eu não sei se vocês conseguem imaginar isso, né? Dá até para mostrar matematicamente, mas eu acho que é bem, de uma forma bem visual. Se a gente pega uma bolinha e a gente pega essa bolinha e achata ela, então vou achatar ela, ficou meio torto, mas dá para entender. Esses dois têm o mesmo volume, eu peguei esse e achatei. Acho que visualmente vocês conseguem ver que a área desse contorno aqui, ela é muito menor do que a área desse contorno aqui para o mesmo volume, certo? Então se a gente pega uma bolinha redonda e transforma ela numa panquequinha, né? Eu estou falando só de comida aqui, acho que tá batendo a fome. Transforma aqui numa panquequinha, a gente aumenta também a área de contorno. Então, se esse material, a partir de uma certa temperatura, parar de recristalizar e essa austenita, que era redondinha, ela fica alongada, vai virando umas panquequinhas aqui, né? A gente também continua aumentando a área de contorno de grão. É o que esse gráfico aqui está mostrando para a gente, na verdade. Ó, aqui a gente vai refinando, né, de certo jeito, chega num limite aqui do quanto de refino a gente consegue só com austenita recristalizada. Depois a gente consegue refinar mais ainda, deformando a austenita. Então, o meu material, depois que a gente chegar à temperatura ambiente, ele vai passar pela transformação para ferrita, perlita ou bainita, né? A gente não vai ter austenita a temperatura ambiente. Só que por eu ter aqui uma austenita mais fina, os produtos, seja a ferrita, seja a bainita ou até a martensita, né, vai ser tudo mais refinado do que se a gente tivesse, por exemplo, pegado o material e resfriado ele a partir dessa temperatura aqui. Tá? Por quê? Porque a austenita está mais refinada. Na hora que essa transformação acontecer, ela vai acontecer e gerar uma ferrita mais refinada. Tá? Então, isso tudo aqui é chave, a gente usar esses dois processos para refinar o grão da austenita e gerar uma austenita condicionada que vai dar boas propriedades. Tá? Então tá aqui, ó, o meu primeiro processo. Quanto mais baixa a cristalização acontecer, mais tempo ela vai demorar, mas mais fino vai ser o grão no final do processo. Né? Então a minha ideia aqui é eu ir inicialmente deformando em temperaturas cada vez menores, né? Até que chega um ponto que essa recristalização vai começar a demorar muito tempo para acontecer. Então, quando eu começo a realizar esse processo aqui embaixo, o material não tem tempo de recristalizar, então ele começa a ficar empanquecado daquele jeito.
né? Então, resumindo aí o meu quadro do que está acontecendo lá. Quando eu recristalizo acima dessa temperatura, que ela depende um pouco dos parâmetros de processamento, né? Que seria a temperatura que eu não tenho mais recristalização, ou temperatura de não recristalização, TNR, acima dessa temperatura, eu vou deformar, eu vou ter o meu material, que são grãozinhos ali de austenita, ele se deforma, ocorre a recristalização e eu volto a ter aí grãos de austenita, só que um pouquinho menor que o inicial. Abaixo dessa temperatura TNR, eu não tenho mais recristalização. Então, o meu grão vai se tornar aí essas panquequinhas, né? E eu vou usar então aí uma combinação dos dois. Eu lamino um pouco acima de TNR, eu lamino um pouco abaixo de TNR, né? Beleza, eu acho que então deu para vocês entenderem a ideia, né? Mas e aí, onde é que entra a parte de aços microligados, né? O que isso tem a ver com nióbio? O que isso tem a ver com vanádio? O que isso tem a ver com zircônio? A grande sacada disso tudo é que existem alguns elementos que, se a gente adicionar ele um pouquinho, pequenas adições, eles alteram muito a TNR. E esse gráfico é muito ilustrativo para isso. Então, aqui nesse eixo aqui é essa TNR, que é a temperatura que eu não tenho mais recristalização. Se vocês verem aqui, o nióbio ele é extremamente efetivo para aumentar a TNR, tá? Ele aumenta muito. Então, lembrando que a temperatura que a gente vai ter a transformação aí de austenita para ferrita tá nessa faixa aqui. Então, se eu não adiciono nenhum desses elementos aqui, eu praticamente não consigo atingir a TNR antes de eu começar a ter a decomposição de austenita para ferrita, né? Então, eu só consigo refinar o grão, que nem eu falei antes, por esse primeiro processo aqui. Eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque esse TNR aqui já é aqui, ó, quando a temperatura começa. Então, eu não consigo deformar abaixo de TNR. Agora, eu colocar um pouquinho de nióbio, percebe como é pouco. Eu não preciso colocar muito. Aqui é 0,05%, né? Um teor muito, muito pequeno. Então, se eu colocar uma pequena quantidade aí de nióbio, certo? Eu já consigo aí aumentar muito. E aí eu consigo, então, processar um pouco acima e um pouco abaixo da temperatura de não recristalização. O mesmo vale para titânio e vanádio. Então, percebe que eu também consigo esse efeito com outros elementos de liga. O grande negócio do nióbio é que ele é mais efetivo que os outros, mas é possível fazer com os outros. Então, por isso que eu falei que o nióbio ele é muito interessante, mas ele não é insubstituível, tá? Por quê? Tá? Então, só para dar, então, a ideia é essa, a importância do nióbio é essa, e só para dar um pouco de contexto, então, por que esses elementos mudam tanto essa temperatura de não recristalização? Isso está associado com alguns mecanismos possíveis que esses elementos podem vir a induzir, tá? Eu vou falar aqui de dois, tá? Esse primeiro é o que ocorre para aqueles elementos que eu mostrei, para o nióbio, para o vanádio. Aproximadamente nessas temperaturas aqui que vocês estão vendo na curva, o nióbio vai reagir com o carbono que tem no aço e ele vai formar pequenos precipitados por volta daquela temperatura. Quando o material for tentar recristalizar, né, que vai envolver a mudança aí de contornos, né, vai nuclear um novo grão e esse novo grão vai ter que crescer, esses precipitados, que eles têm uma certa interface aqui com a matriz, eles vão ser mais estáveis se eles estiverem no contorno, né? Por quê? Porque você tem a eliminação, o contorno, se vocês lembrarem de termodinâmica, é uma área instável. Então, a hora que esse contorno cresce e abraça essa partícula da forma que está aqui, essa região que eu desenhei aqui do contorno desaparece. Então, o contorno de grão, é meio que a partícula agarra o contorno de grão e essas partículas começam a segurar o movimento desse contorno de grão, tá? Esse mecanismo aqui, então, ele é muito importante, vai estar presente sempre que a gente tem uma segunda fase aí no material. Então, esses carbonetos e nitretos de nióbio que formam aí no material, tá? Aqui tem até uma micrografia para vocês verem, lógico que vai depender muito do material, mas
seria um exemplo, a gente vai ter aí esses precipitadinhos segurando o contorno e diminuindo muito a cinética de recristalização do material, tá? Esse é um importante mecanismo. Um outro importante mecanismo, que aí quem é muito efetivo para fazer isso aqui é o boro, o elemento boro, é envenenamento de sítio de nucleação. Se vocês lembrarem, a gente falou que a ferrita vai formar preferencialmente nos contornos de grão, né? Se a gente coloca algum elemento que ele se concentra no contorno de grão, que nem o boro, esse contorno de grão vai estar cheio, né? Então aqui que a gente tinha um sítio muito bom, uma região muito boa que poderia vir formar um novo grão, a gente está envenenado aí porque a gente tem uma atmosfera cheia de soluto. Então esse contorno não é mais tão atrativo para a nucleação. Então alguns elementos que se concentram aí no contorno de grão, eles diminuem muito a velocidade de recristalização porque o contorno de grão não é mais tão atraente para a nucleação de uma nova fase. Tá? Outro efeito que isso gera é se esses elementos se concentram no contorno de grão, quando esse contorno quiser se mexer, ele vai ter que carregar esses solutos ou largar ele para trás. As duas opções custam energia, então as duas opções são desfavoráveis. Tá? Então eu não quero entrar em muitos detalhes aí nesses mecanismos de inibição de recristalização, mas eu mostrei dois muito importantes aqui. Precipitado segurando o contorno de grão, envenenamento de sítio de nucleação. Tá? Então, como é que eu... Então, voltando naquela ideia inicial e colocando uma imagem aqui de conclusão. O que eu faço, então? Como que eu faço para aumentar minha resistência desses ácidos baixo carbono? Então, a gente discutiu aqui que o principal é a gente ter grãos finos. Então, como que a gente consegue esses grãos finos? Condicionando a austenita e permitindo a formação de uma ferrita fina, tá? E, além disso, se a gente começa a ter bastante desses carbetos, desses carbonitretos ou carbetos de nióbio, por exemplo, ou vanádio, eles por si só, se a gente começa a ter muitos e eles são muito refinados, aquele outro mecanismo de endurecimento por precipitação ou dispersão começa também a se manifestar. Então, aqui seria indo para a direita, microestruturas mais refinadas, então um refino total da microestrutura. E aqui seria o nosso limite de escoamento, vou chamar aqui de sigma y. Então, quando a gente começa a refinar tudo, inicialmente, né, a gente tem a resistência aí da nossa matriz, de endurecimento por solução sólida, por exemplo, vamos refinando, a gente vai aumentando a contribuição de refino de grão, aumentando a contribuição de refino de grão. Se a gente tem essas partículas muito dispersas e muito pequenas, elas também começam a dar uma certa contribuição. Então, para uma microestrutura bem refinada, aí a gente vai ter a nossa resistência mecânica total vindo da matriz um pouco, uma boa quantidade vindo do refino de grão e uma outra fração aí vindo desse endurecimento por precipitação. Então, eu começo a ter vários mecanismos aí de endurecimento ativos nesse material. E o bom de tudo isso é que eu mantenho a minha boa conformabilidade, eu mantenho a minha boa soldabilidade. Por isso que esses aços, então, são tão atrativos para a indústria automobilística, por exemplo.